Olá pessoal, mais uma aula de geometria analítica. Dessa vez vamos iniciar a falar sobre o ponto médio de um segmento de reta. E essa questão 4, para introduzir esse assunto, ela diz exatamente o seguinte: a soma das coordenadas do ponto médio do segmento de reta com extremidades A, menos 1 e 4 e B, 3 e 10 é. Ou seja, a gente vai precisar determinar esse ponto médio. De novo, eu vou utilizar o plano cartesiano, tá? Para marcar esses pontos aqui e a gente poder entender melhor, o cálculo dessa coordenada do ponto médio, apesar de que não é necessário a gente utilizar o plano cartesiano, tá? Então, marcar aqui o ponto A, menos 1 e 4, tá? Aqui onde os eixos se cruzam é o zero, né? À esquerda do zero, no eixo X, a gente vai ter aqui o menos 1. E aí, traçando uma reta paralela ao eixo Y, e perpendicular ao eixo X, a gente vai ter aqui o ponto A pertencendo a essa reta, exatamente na altura 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Ok? Que aqui é a altura 4. Então, esse é o ponto A. E o ponto B, da mesma forma, ele tem x igual a 3. Então, ó, no eixo x, 0, 1, 2, 3. Aqui está o 3. Aí a gente vai ter uma reta aqui, paralela a y, perpendicular a x. E dessa vez, o ponto B vai ter a altura 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui está o ponto B. Ok? Daí a gente tem um segmento de reta que vai de A até B. Certo? E o que é que nós queremos? Determinar aqui, em algum lugar, o ponto médio desse segmento. Ok? Chamar de M. Dá até para a gente já ter aí uma estimativa, de onde é que está esse ponto. Mas o que é que nós temos que fazer, pessoal? A ideia é a seguinte: esse ponto aqui, ele vai ter, como todos os outros, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, certo? E aí, para a gente achar a coordenada x, basta que a gente observe aqui, em relação a x, tá? A distância do ponto A para a projeção aqui do ponto B. Essa distância é de 4 unidades, certo? E aí o ponto médio vai ser a metade, vai ser exatamente aqui, ó, no x igual a 1, porque vai ter 2 unidades para cá e 2 unidades para cá, certo? E aí na prática a gente vai fazer assim, para determinar o x do ponto médio, tá? Vou chamar de mx, ok? Perdão, vou chamar de xm, o x do ponto médio. É só a gente fazer o x do A mais o x do B e dividir por 2, ok? Daí o x do ponto médio, então, vai ser, o x do A é menos 1, o x do B é 3, e aí dividido por 2. 3 menos 1 dá 2, e dividido por 2, a gente encontra que o x do ponto médio é 1, tá? O que nós encontramos aqui é a abscissa, ou seja, o valor de x do ponto médio, tá certo? Exatamente o que eu tinha feito aqui. A distância era 4, dividido por 2. A distância, então, fica sendo 2, ó, 2 para cá e 2 para cá, certo? Mas usando aqui esse cálculo, a gente chegou à mesma conclusão, onde esse 1 é o valor do x do ponto médio, certo? E para achar o y do mesmo jeito, gente. O y do ponto médio é só você somar o y do A mais o y do B
e dividir por 2. O y do A é 4. O y do B é 10, tá certo? Dividido por 2, a gente vai encontrar 14 por 2, isso é igual a 7. Ok? Então, aqui a gente vai ter o 7. Exatamente, como eu disse, a gente poderia ter feito essa estimativa, né? Fazendo o desenho com a escalazinha adequada, a gente viu que o x do m é 1 e o y do m é 7. Beleza? O enunciado pede a soma das coordenadas do ponto médio. Então, a gente vai somar, já que x, a gente vai somar xm mais ym, tá? A soma das coordenadas do ponto médio. Xm é 1, ym é 7, então essa soma dá 8, é aqui a letra D, beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.